Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. 38. Irmãos, ontem nós estávamos aqui na igreja em 12 pessoas. A glória de Deus, ela nos alcançou de uma forma tão sobrenatural. A presença de Deus, ela nos batizou com renovo. A presença de Deus foi tão densa aqui, que eu tenho certeza que o que Ele tem para fazer hoje não é diferente. Na verdade, eu acredito que Ele pode fazer ainda mais. E eu queria assim te pedir. Eu acredito que só tem crente aqui hoje. Não sei se tem alguém nos visitando. Mas hoje a gente vai mergulhar no Senhor de uma forma diferente. A palavra do Senhor diz que tinha um lugar que Jesus ele gostava de ir, uma aldeia chamada Betânia. Ele gostava de estar nesse lugar porque ele ia na casa dos amigos dele. É aqui que a gente vai ler. E eu queria te perguntar: será que eu e você somos Betânia do Senhor? Lugar que Ele gosta de estar, lugar que Ele é bem recebido. Guarde isso no seu coração. Lucas capítulo 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada, algumas versões diz quedada, aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se de Jesus, ela perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixa sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Como eu falei, eu fiz questão de abrir no Google e ver a cidade de Betânia, a aldeia, né? Desse lugar. E em 2018, o meu pai, a minha mãe e o Jardel tivemos a oportunidade de ir num retiro lá em Itajaí, lá no Mevan. E o nome daquele retiro era Há um lugar de descanso em Betânia. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse lugar e descobri que Jesus, Ele foi àquele lugar pelo menos 12 vezes. E talvez por conta do seu ministério, da sua vida, dos milagres que Ele realizava, Ele chegava a essa casa dos seus amigos, porque lá Ele encontrava um lugar para descansar, um lugar para conversar, um lugar para estar com seus amigos. E lendo aqui esses versículos, a gente descobre que a casa era de Marta. O texto diz: certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Alguns teólogos vão dizer que Marta poderia ser a mais velha do que seus irmãos,
Lázaro e Maria. A Bíblia não fala que ela era casada, a Bíblia não nos dá essa informação. Mas a casa em que Jesus estava era dessa mulher. E quando Jesus chega ali naquele lugar, a gente vai ver uma mulher inquieta, preocupada, né, realizando serviço, né? E eu não vou anular isso, né? Porque isso é de bom proveito. Por exemplo, quando nós preparamos o culto, nós precisamos de serviço aqui, precisamos de voluntários, precisamos de pessoas recepcionando, nós precisamos de todo um trabalho aqui para receber pessoas, para preparar o ambiente, para que a presença de Deus, né, se manifeste no nosso meio. E trazendo para o nosso contexto de casa, eu fico imaginando assim, quando Jesus chega ali na casa de Marta, Maria, ela talvez não tinha, né, se preparado para receber Jesus e os seus discípulos. Talvez essa semana Reis e Hugo foi lá em casa, passaram lá em casa, acho que foi ontem, e eu estava fazendo a comida, a continha, e eles chegaram, eu falei, gente, vocês vão comer? Vocês precisam me avisar, me fala, porque eu vou fritar mais banana, eu vou fritar mais isso. Então você imagina bem, Jesus chega na casa daquela mulher, e é natural que ela fique ali preocupada, se ela podia realizar, fazer alguma coisa a mais para poder servir Ele com toda a honra que Ele deveria receber. Entretanto, aquilo que nós fazemos para Deus não pode substituir estar com Deus. O Senhor, Ele está muito mais interessado em estarmos com Ele do que fazermos para Ele. Porque fazer para Deus é consequência de estar com Ele. Marta o recebeu com disposição, buscando. Eu quero pregar hoje bem mansa, irmãos. Intercede aí por mim, em nome de Jesus. Marta o recebeu com disposição, buscando oferecer o melhor. Maria só queria estar com ele. Para ela, nada era mais importante do que isso. Marta estava movida com uma boa intenção, mas Jesus a repreende. O gesto de Jesus naquele momento define para nós hoje o que é mais importante na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Ele. Nós precisamos escolher a boa parte. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se você consegue lembrar e puxar na sua memória a primeira vez que você teve um encontro com Jesus. E quando Jesus chegou na sua vida, que representa a sua casa, eu tenho certeza que você foi tirando tudo do lugar para que a presença dele entrasse. E você então, a partir daquele momento, tudo na sua vida era mais importante do que querer estar com Jesus. Mas com o passar do tempo, com aquilo que é lícito, é sobre isso que eu quero dizer. Aquilo que é lícito trabalhar na igreja. É lícito servir ao Senhor. É lícito cuidarmos da nossa casa, trabalharmos, fazermos faculdade. Na verdade, pode ser até uma bênção, uma promessa que Deus nos deu. Mas isso não pode nos roubar de estar com o Senhor. Isso não pode roubar a nossa vida. A decisão de escolhermos primeiro estar com o Senhor. Há mais ou menos um mês atrás, conversando aqui fora numa mesa com alguns irmãos, nós começamos
de forma coletiva, perceber que Deus estava falando conosco individualmente na casa, mas quando nós sentamos nessa mesa, a gente compartilhou e percebeu que o Senhor estava falando conosco a mesma linguagem. Por muitos anos, nós aqui, como igreja, nós nos dedicamos no serviço. E há quem diga, já ouvi pessoas dizer que aqui na igreja, por mais que nós temos voluntários na recepção, vou dar um exemplo, no estacionamento, a nossa igreja, ela já entendeu que nós somos um povo receptivo. Nós não precisamos estar na escala, nós podemos estar no banco, isso está dentro de nós. Ninguém entra, ninguém deve entrar aqui e passar desapercebido, porque nós entendemos que nós precisamos acolher pessoas. Entretanto, na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos tomar um cuidado em se nós estamos entrando em um ativismo religioso, aonde a gente só faz e não decide escolher sentar para receber, porque Maria decidiu receber, enquanto Marta queria dar, mas ela não sabia que quem estava ali para oferecer iria dar muito mais do que daquilo que ela podia oferecer. Nós precisamos ter uma organização na nossa mente e no nosso coração. Servir é extremamente importante, mas não pode tomar o lugar de estarmos aos pés de Jesus. Sabe, eu anotei algumas informações, dessa família. Essa família era uma família amiga de Jesus. A Bíblia não, como eu disse, nos fala se Marta era casada, mas o texto afirma que a casa era dela. E passa-se, quando a gente vai lendo, por exemplo, você vai ver Jesus tendo diálogo com Marta e Maria nos evangelhos. Quando Lázaro morre, quando ele está na casa de Simão, o leproso. E passa-se então, faz a gente entender que ele tinha esse costume mesmo de estar ali com eles, nas muitas idas dele para a Judeia, para Jerusalém. Ele então decidia passar por aquele lugar, por Betânia, e ali ele encontrava um lugar para ficar. Como eu disse no início, a pergunta que é para você guardar no seu coração é: será que Jesus tem encontrado em mim e em você uma Betânia, um lugar para ele ficar? Será que Jesus, ele consegue encontrar em nós um tempo onde nós escolhemos a boa parte? Ou será que a gente está só preocupado em fazer? Sabe, eu vi uma oração de uma pessoa dizendo assim, uma pregação de uma pessoa dizendo assim: sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo, ou até estamos fazendo para Deus, mas estamos sem Deus, porque a gente aprendeu a fazer, a gente acabou aprendendo como faz. Em João capítulo 12, nós vamos ver aqui as características peculiares dessas duas irmãs. Marta, sempre agitada, preparando alguma coisa, que não é errado, por favor, isso não é errado. Enquanto Maria sempre escolhe estar aos pés. E aonde nós encontramos isso? João 12, Marta está preparando a mesa. Em João 11, Marta sai correndo, desesperada, ao encontro de Jesus. E aqui em Lucas 10, ela está inquieta, ela está preparando aqui para servir ele. Em contrapartida, Maria, em João 12, ela decide estar aos pés de Jesus para adorar. João 11, ela está aos pés para chorar.
somente duas características dessas mulheres: aquela que está sempre preocupada e aquela que sempre escolhe estar aos pés de Jesus. É importante a gente falar que ambas amavam Jesus. As duas entendiam quem era Jesus. As duas criam que Jesus era o Messias. Mas Maria, no verso 39, ela nos dá uma lição. Ela traz isso para os nossos dias. Sabe, estar numa igreja como essa, nós entendemos que Jesus estar aqui. Quando nós estamos na nossa casa, nós entendemos que Ele também está lá. Mas quando a gente acorda, o que é a primeira coisa que nós fazemos? Qual é a primeira atitude que eu e você temos quando nós nos levantamos da nossa casa? Sabe por quê, queridos? Jesus fisicamente não está, mas Ele morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, está dentro de mim e de você, habita dentro de mim e de você. Quando nós temos acesso à sua palavra, nós então, assim como Maria, decidimos abrir a sua palavra e viver uma vida devocional, uma vida constante, uma vida dedicada e escolher estar aos pés de Jesus. Irmãos, eu diria que acordar e fazer qualquer outra coisa sem antes decidir estar aos pés de Jesus, é você estar muito longe dele. Não tem como, é impossível a gente viver sem comer, a gente morre. É impossível viver sem estar na presença dele. A vida com Deus é mais importante que a vida para Deus. O trabalho para Deus é consequência de uma vida com Deus. Quando foi que a gente parou de se deleitar na presença dele? Quando foi que a gente parou de escolher ficar lá, na presença dele? Irmãos, eu me lembro que no início da nossa igreja havia momentos, eu não estou falando que a gente não vive isso, me trouxe a lembrança agora do tempo que eu comecei a minha vida com Jesus. Eu me lembro que a gente deitava, era por debaixo das cadeiras. Sabe, eu me lembro que entre a gente até ficava brincando e se zoando, tamanha era meleca misturado com choro, mas a gente nem queria saber, a gente estava ali, deitada, escolhendo a boa parte. Cuidado em supervalorizar a performance. Quando lá em Marcos capítulo 3, verso 13, quando Jesus escolhe os 12, quando Jesus chama os 12, Ele não os chamou prioritariamente para dar a eles uma função ou uma missão. Na verdade, Ele chamou para estar com Ele. O texto vai dizer: e subindo ao monte, chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou os 12 para que estivessem com ele. Deus, Ele está muito mais interessado no nosso coração do que no nosso serviço. O Senhor tem, você sabia? Ele tem ciúme de mim e de você. Ele sente saudade
de mim e de você. Aprendemos com Maria que ela escolheu ouvir a sua palavra. Eu aprendo com Maria humildade e prontidão. Sabe, para que você reflita como é a dinâmica da sua semana. Como é que você se deleita, busca, se alimenta, se dedica, ora? É só no domingo quando você vem na igreja? Ou você está tão ocupada? E eu digo, irmãos, a palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta aí, ela corta aqui. Ela corta em mim primeiro. Porque eu vivo dias cheias de atividades, cheias de coisas. Sabe? E nós precisamos entender isso. Será que nós estamos escolhendo apenas ouvir e se deleitar e escolher estar aos pés do Senhor? Como tem sido a dinâmica da nossa semana? A gente já acorda, a vida hoje é assim, gente. A gente já chega aqui pegando colete, enfiando colete, e abre portão e pega aí não sei o que, e em casa já acorda, prende o cabelo e pega menino e limpa menino, e faz comida e faz isso e faz aquilo, e chega atrasado no trabalho e bate ponto, e tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Aí chega aqui na igreja, quer que o céu desce. Não, queridos. Meu Deus, eu falei que ia pregar mais mansa. Quando nós chegarmos aqui, esse lugar é um lugar que nós vamos derramar aquilo que foi construído durante toda uma semana. Marta está agitada preparando a refeição. Para mim, que sou dona de casa, é natural ver ela nessa agitação. Afinal, Jesus não chega sozinho, ele leva amigos para comer. Se fosse eu, estava também desesperada. Sabe, no nosso cotidiano é necessário um equilíbrio, porque aquilo que é lícito pode nos roubar da presença do Senhor. Eu vi um exemplo de um pai que deu um videogame para o filho. E esse pai viajava muito. E ele tinha o costume de chegar de viagem e ser recebido pelos filhos. Mas o filho pediu muito um videogame, o pai então deu de aniversário. E aí ele começou a perceber que às vezes que ele voltava de viagem, só a menina, ele tinha um casal, vinha e celebrava a volta dele, enquanto o filho, ele falava: fulano, peraí pai, eu tenho que passar mais uma fase aqui, eu já vou. E ele começou a perceber que isso estava afastando o filho dele. E quando eu digo que talvez o que é lícito está nos afastando do Senhor, é justamente para a gente entender esse equilíbrio, porque talvez pode ser uma bênção que Deus nos deu. Algo que o Senhor prometeu e nos deu. E nós vamos colocando essa desculpa que a gente está sem tempo, que a gente está numa vida frenética, que a gente está numa vida corrida. E quando chegamos numa igreja, quando chegamos num ambiente como esse, a gente está tão agitado, a gente está tão inquieto, que a gente não consegue entender e escolher estar aos pés do Senhor. Quando o Faraó quis sobrecarregar o povo, o que ele fez? Jesus. O que Faraó fez? Ele aumentou o serviço. Ele aumentou o trabalho para que eles não tivessem tempo de buscar a Deus. Êxodo 5, do 8 ao 9. Quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito,
Se você ler o texto, você vai ver que existia uma condição, um fim, e não era só para a libertação. O Senhor disse assim a Moisés: vá a Faraó e diga para ele deixar o povo vir para que me adore. Faraó representa Satanás. Outrora éramos escravos do diabo, mas Jesus nos libertou e nos transportou para o seu reino. O que é que hoje tem nos roubado do Senhor? Nós precisamos estar atento a isso. Éramos escravos, mas Jesus nos libertou. Marta estava fazendo algo que era lícito, que não era pecado, mas isso a tirou da melhor parte. Querendo dar o melhor para Jesus, ela perde o principal. E aí, no verso 40, ela ainda repreende Jesus. Ela fala assim: não se importa. Ela quer atingir a irmã dela, mas ela usa Jesus. E ela diz assim: não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E nós vamos ver Jesus exortando diretamente a Marta, porque a exortação do Senhor, ela é pessoal. Quando Jesus fala com ela, a primeira coisa que ele diz é: Marta, Marta. E nós não vemos aqui Maria falar nada. Maria não se defende. Por quê? Porque ela está focada em receber da presença, da palavra, do ensino, da glória. Maria está focada, Maria está totalmente debruçada aos pés daquele que ela entendia que era o Salvador. Sabe, nós precisamos entender isso, uma vez que nós estamos focados no Senhor, ainda que se levante circunstâncias, coisas, pessoas, situações para tentar nos atacar, nós estaremos firmados se estivermos focados na presença do Senhor. Por que às vezes a gente vê alguém, poxa, mas irmão pregava, irmão até revelava, irmão fazia isso, fazia aquilo e agora sumiu, sei lá o que aconteceu. Talvez ele estava só funcionando, só fazendo. Irmãos, é necessário um equilíbrio. É possível exercermos com excelência, mas com excelência sem a presença, de nada adianta. Nós precisamos escolher a boa parte. Jesus chama de forma direta Marta pelo nome, porque a exortação é pessoal. O exemplo de Maria nos mostra que quando estamos aos pés, estamos focados em estar com Ele. Nenhuma ofensa nos tira desse lugar. Não há Ela podia falar: não, mas eu quero estar aqui com Jesus. Eu decidi, eu não estou nem aí que você está trabalhando. Ela não se defende. Sabe, nós precisamos respirar fundo e analisar se a gente não está até servindo, mas com a cabeça cheia, sabe, com a cabeça assim cheia de preocupação. Estou aqui, mas já estou pensando no que eu vou comer quando eu chegar em casa. Isso é para o meu marido. O que tem de janta?
Antes de nós sair de casa, Ele fala: o que nós vamos jantar? Sabe por quê? A gente acostumou a falar: nossa, a vida é corrida, é doideira mesmo, né? A gente não consegue fazer nada. É ou não é, gente? Não consigo ver fulano, não consigo ver ciclano, porque a gente está assim, ó, o tempo todo, funcionando. Nós precisamos voltar e começar a analisar, refletir. Será que nós temos escolhido? Será que nós temos escolhido nos deleitar? Sabe, irmãos, desligar a nossa mente mesmo. Porque esta correria gera em nós cansaço, gera em nós fadiga, gera em nós um staff emocional, gera em nós preocupação, ansiedade, gera em nós porque a gente precisa fazer, realizar, cumprir agenda, é isso, é aquilo. Com filhos, antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma canção. E aquela canção me fez refletir, porque nós estamos tão preocupados já com o futuro, que nós esquecemos em dar valor ao que estamos vivendo agora. E é isso aqui que nós vamos sentir saudade. Eu quero te convidar a você se colocar de pé no seu lugar. Quando Jesus repreende Marta, Ele diz a ela o seguinte: pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte. Essa palavra, no original, escuta isso. Quando Jesus fala essa palavra para Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa palavra no original, Jesus estava dizendo: Maria escolheu saúde para os seus ossos. Nós precisamos analisar se nós não estamos doentes espiritualmente, porque nós não temos escolhido saúde para os nossos ossos. Saúde, presença de Deus para as nossas vidas. Não é errado sermos Martas. Entretanto, servir não substitui estar com Ele. Servir é consequência de uma vida com Ele. E essa vida com Ele é lá dentro da sua casa. Porque aqui nós estamos aqui servindo o corpo de Cristo. Aqui está fluindo aquilo que nós vivemos lá, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, do tempo que a gente fecha a porta do quarto, do tempo que a gente passa, sabe, sem celular e escolhe estar com Ele. Olha, irmãos, você vai se surpreender se você olhar o seu celular, a quantidade de horas que você passa nele durante a semana. Será que nós realmente estamos escolhendo a boa parte? Irmãos, eu não sei você, mas às vezes eu fico orando: Jesus, eu quero vivenciar milagres, eu quero ver, Senhor, surdo ouvir, eu quero vivenciar isso. Mas, queridos, nós só experimentamos do Senhor à medida com que nós estamos nos aprofundamos nele. Se é raso o que nós estamos recebendo, isso revela a quantidade que nós temos dele, que nós estamos com ele. Ah, meu irmão, a gente não pode cair nesse ativismo. A gente precisa acordar
A gente precisa estar atento e escolher Jesus. É uma questão de escolha, é uma questão de postura. Não é Jesus, não é anjo que vai pegar você e vai sentar na sala e vai sentar no quarto e desligar sua TV, não. É uma atitude nossa. Maria teve uma atitude de se ajoelhar, de ouvir, de escolher Jesus. É uma postura. Por favor, levanta suas mãos. Vamos adorar Jesus. E eu quero te lançar um desafio. Peça agora: Senhor, desliga minha mente de todas as preocupações. Desliga minha mente agora, Senhor, de tudo aquilo que me traz ansiedade, medo, de tudo aquilo que tem me roubado de Ti, Senhor. Desliga agora, em nome de Jesus. Desliga, Pai, da nossa mente. Desliga, Senhor, agora. Coloca, lança fora tudo aquilo, toda a distração que tem nos roubado de Ti. Peça a Ele agora. Peça a Ele agora para experimentar um batismo de renovo. O louvor pode ministrar.